Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esperando mais alguém. Acho que todos já estão por aí, né? Perfeito. Pessoal, vou espelhar aqui a apostila aí na tela. Vamos ver aí se vocês conseguem visualizá-la. Ah, tá. Deu para ver aí? Sim. Ok, vamos descer aqui. Nas nossas últimas aulas, nós aprendemos lá o que são reações endotérmicas, exotérmicas. Vimos a definição de variação de entalpia, né, o ΔH. Vimos lá que o ΔH é a diferença entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, e que as reações endotérmicas absorvem energia, absorvem calor, então esse ΔH é positivo. As reações exotérmicas liberam calor, então esse ΔH é negativo. Estão lembrados disso? Mostrei aqui diagrama para vocês, né? Esses processos endotérmicos, exotérmicos, e deixei lá uns exercícios para vocês, né, resolverem, não deixei? Vamos lá corrigi-los então. Só passei aqui, pessoal, para mostrar para vocês aqui que existe a unidade de energia que nós trabalhamos lá no sistema internacional, é o Joule, né? Agora, na química, nós usamos bastante aí a unidade de energia como caloria. Então, fator de conversão de caloria para joule, uma caloria equivale a 4,18 joules. Só para que nós tenhamos aí uma definição aí das unidades de energia que nós podemos trabalhar. Podemos trabalhar em caloria e podemos trabalhar em joules. Quando trabalhamos em caloria, é muito comum, né? Dentro das especificações lá de tabelas nutricionais de alimentos, né? A energia que está associada ao metabolismo, né, dos alimentos, ela é dada em caloria. Por isso que as tabelinhas nutricionais vêm com a informação em caloria. Organizamos as ideias aqui, não organizamos? Lembram disso ou não? Isso aqui nós preenchemos aí na apostila? Sim. Sim. Vimos esses gráficos aqui também, não vimos? A reação aqui exotérmica e reação endotérmica. Falamos sobre a equação termoquímica? Falamos, né? Sim. Eu tenho que informar o estado físico das substâncias. Então, na equação termoquímica, só para a gente lembrar, numa equação termoquímica, eu preciso dizer qual é o estado físico e a variedade alotrópica que eu tenho lá do meu composto, que está participando da reação química. Aqui passamos por esse experimento, que não vai dar para fazer agora. Falamos os fatores que envolvem, né? Os fatores que afetam a nossa entalpia da reação, né? Falamos sobre as variedades alotrópicas, né? Das nossas substâncias, os alótropos. Vimos aqui essas conexões a respeito dos fullerenos, né? Os alótropos do oxigênio e os casos especiais de entalpia. Eu tinha comentado sobre a entalpia padrão de formação, onde eu tenho o calor envolvido na formação da substância a partir das suas substâncias simples, né? Também vimos que a entalpia de formação das substâncias simples é sempre igual a zero. Vimos que nós temos tabelas, né, de entalpia de formação de todas as substâncias. Essas tabelas vão ser úteis para nós pegarmos informações para poder fazer cálculos. Vimos o que é a entalpia padrão de combustão, quando eu faço a combustão de um mol de substância, né, a reação com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então, eu tenho essa entalpia padrão, também com valores tabelados, sempre nas condições padrão, né, temperatura ambiente e pressão atmosférica. Vimos a entalpia padrão de neutralização, quando envolve ácidos e bases. E aí ficou esse exercício para vocês fazerem. Confere? Vamos lá, então. Primeiro exercício aqui. A tabela apresenta as entalpias de combustão para diferentes substâncias, frequentemente utilizadas como combustíveis. Então, vamos lá. Eu tenho o metano,
a entalpia de combustão dele, menos 890 kJ por mol. Esse é o calor liberado na combustão de 1 mol de metano. C3H8, eu tenho aqui o propano, libera 2.220 kJ por mol, entalpia de combustão. Tenho aqui o butano, está liberando menos 2.878 kJ por mol. O octano, líquido, libera 5.471 kJ por mol. O metanol, um líquido, libera 726 kJ por mol na combustão. E o etanol, líquido, libera 1.368 kJ para cada mol em combustão. Aí ele pergunta, com base nessas informações, resolva as seguintes questões. Então, o item A. Represente as equações termoquímicas das reações de combustão para cada combustível. Então, eu tenho que escrever as equações termoquímicas de combustão para cada combustível. Eu não vou ter como escrever para vocês aqui, então eu vou abrir lá no meu gabaritinho essa informação para que vocês possam escrever essas equações de combustão. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, volume 5, manual do professor. Aqui eu vou para o volume 6, né? Manual do professor. E vamos ver como são essas equações de combustão, né, para cada um dos compostos que ele colocou lá na tabela. Vou ampliar aqui, pessoal. Me digam se vocês estão enxergando. Estão enxergando aí? Sim. Vamos descer, vamos descer. Aqui o exercício, página 10, página 11. Não é este aqui. Aqui. Então tá, aqui atividades, né? O exercício aqui na página 17. Vejam lá. No item A, combustão do metano. O metano gasoso reage com 2 mol de oxigênio gasoso para formar CO2 gasoso e liberar 2 mol de água líquida. Então está aqui a primeira equação. ΔH dessa reação, variação da entalpia, o calor dessa reação, menos 890 kJ. A equação balanceada, tá? Aqui para o nosso propano, C3H8, gasoso, mais 5 de O2 gasoso, formando 3 CO2 gasoso e 4 de água líquida. 4 mol de água líquida, ΔH da reação, variação da entalpia, menos 220 kJ. Notem que o sinal negativo está indicando que a reação é exotérmica, com relação ao ΔH, né? Variação da entalpia. Para o butano, C4H10, gasoso, reage com 13,5 de O2 gasoso para formar 4 CO2 gasoso e 5 mol de água líquida. ΔH dessa reação é exotérmica, né? Menos 2.878 kJ. Aqui para o nosso amigo octano, C8H18, líquido, reage com 25,5 de O2 gasoso, formando 8 mol de gás carbônico e 9 mol de água líquida. Variação da entalpia, reação exotérmica, menos 5.471 kJ. Finalmente, aqui eu tenho o metanol líquido, CH3OH, reagindo com 3,5 de O2 gasoso em mol, formando CO2 gasoso e 2 mol de água líquida. O ΔH dele, menos 726 kJ. Reação exotérmica. E o etanol, C2H5OH, líquido, reage com 3 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mol de gás carbônico gasoso e 3 mol de água líquida. ΔH, variação da entalpia, reação exotérmica,
menos 1.368 quilojoules. No item B, ele está pedindo para fazer uma comparação, né, com relação à quantidade de energia liberada, né, de cada uma das substâncias. Então, para saber qual substância libera maior quantidade de calor por mol, né, de substância queimada, você vai precisar fazer, então, alguns cálculos para cada uma delas e comparar. Como que é feito isso, então? Para você fazer a análise, então, da quantidade de energia liberada por grama, você tem, então, que converter a quantidade em mol para massa, para grama, né? E fazer o cálculo, então, de quanto cada grama desse combustível libera em energia. Então, veja no primeiro caso, do metano. Metano CH4. A massa de um mol de metano é de 16 gramas. Vocês se lembram, então, que pela fórmula CH4, carbono 12, hidrogênio 1, 12 mais 4 vezes 1, cada mol de metano tem 16 gramas. E pela equação termoquímica, cada mol de metano, que tem 16 gramas em massa, libera 890 quilojoules em energia. Se você queimasse 1 grama de metano, quanta energia seria liberada? X. Resolvendo a nossa regra de 3, nós chegamos então no valor de 55,63 quilojoules. Então, se eu queimar 1 grama de metano, eu libero 55,6 quilojoules em energia. Faço a mesma análise para o propano, C3H8. Cada mol de propano tem 44 gramas. E eu sei porque o carbono tem 12 de massa e o hidrogênio 1. 12 vezes 3, mais 8 vezes 1, 44 gramas para cada mol. E pela equação termoquímica, o ΔH me disse que cada mol de propano que eu queimo libera 2.220 quilojoules. Se eu queimar 1 grama de propano, eu vou liberar uma quantidade de energia que é Y. Resolvendo a regra de 3, eu chego, então, na energia liberada de 50,45. Vamos para o butano. Butano, C4H10, a fórmula. Carbono tem 12 de massa, hidrogênio tem 1. 4 vezes 12, mais 10 vezes 1, chego em 58 gramas para cada mol. E cada mol de butano que eu queimo, a equação termoquímica disse que tem um ΔH, que libera, né, uma energia de 2.878 quilojoules. Se eu queimar 1 grama de butano, vou liberar uma quantidade de energia Z. Resolvendo a regra de 3, eu chego em 49,62 kJ. Vamos lá para o octano, mesma análise, C8H18, a massa dele é 114, né, cada mol. Queimando 1 mol de octano, eu libero pelo ΔH 5.471 kJ. Queimando 1 grama, eu vou liberar então 47,99. O metanol, CH3OH, a massa de 1 mol dele é de 32 gramas. Quando eu queimo, eu libero 726 kJ para esse 1 mol. Queimando 1 grama, eu vou liberar 22,69 kJ. Então, reparem, qual de todos esses combustíveis libera a maior quantidade de energia por massa? Eu percebi que quando eu queimei 1 grama de todos eles, eu obtive esses valores de energia liberados, né? E aquele que me liberou mais energia, vejam só o caso do metano aqui, 55,63 quilojoules para cada grama. É o maior valor de energia comparando todos esses combustíveis que eu tenho aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Sim. Posso voltar lá para a apostila ou vocês estão copiando aí? Pode voltar. Pode voltar? Muito bem. Vamos voltar aqui, então, para a nossa apostila. É ruim não poder ficar rabiscando aqui. Tem que
fica passando pela tela aqui. Deixa eu descer aqui. Vamos lá. São as limitações aqui do processo remoto. Desce, desce, desce. Estão vendo aí, né? A apostila? Sim. Muito bem, muito bem. Vamos voltar lá para os nossos exercícios. Tá lá. Então, item A e item B, nós conseguimos responder agora. Vimos aqui, nesse caso, né? Entre os combustíveis citados na tabela, o que libera a maior quantidade de calor por mol consumido. Então, por mol consumido, dá para perceber, então, que quem libera a maior quantidade de calor é o nosso amigo octano, por mol, né, consumido. Agora, quando eu pego por grama, por massa, eu percebi, então, nos nossos cálculos, que quem libera a maior quantidade por massa é o metano. No item C, ele pergunta aqui o seguinte: determine a quantidade de matéria de etanol, C2H5OH, a ser queimada para liberar 342 kJ em calor. Então, olhando aqui para o nosso etanol, eu sei o seguinte, que cada mol de etanol que eu queimo libera 1.368 kJ. Então, está aqui na minha regrinha de 3, né? 1 mol de etanol libera 1.368 kJ. Para liberar 342 kJ, qual é a quantidade em mol de etanol que eu vou queimar? X. Resolvo minha regra de 3, aqui multiplico em cruzes, olha o X, eu chego em 0,25 mol de etanol. No item D, determine a quantidade de energia liberada na queima de 32,4 kg de gasolina, cujo componente principal é o octano, C8H18. Na verdade, é o isooctano, né? Bom, se pegar aqui a fórmula C8H18 da gasolina, nós já vimos lá atrás que a massa de 1 mol desse composto em gramas é de 114. Carbono 12, hidrogênio 1, 8 vezes 12 mais 18 vezes 1, eu chego em 114 gramas. E cada mol do nosso octano, quando queimado, libera 5.471 kJ. Então, a minha regra de 3 fica assim. Quando eu queimo 114 gramas de octano, correspondente a 1 mol, eu libero 5.471 kJ. Bom, 32,4 quilogramas eu tenho que transformar em gramas, porque na minha regra de 3 tem que ser a mesma unidade, para quem está na mesma coluna aqui, né? Se eu estou lidando com a massa de mol em gramas, a massa queimada eu tenho que converter para gramas. E quilogramas significa que eu estou multiplicando por 1.000 os gramas, né? Então, corresponde a escrever 32,4 vezes 10 elevado ao cubo, né? Que corresponde a gramas. Você, eu não quero trabalhar com notação científica, eu quero escrever 32.400 gramas. Podia escrever aqui também 32.400, né? Que vai equivaler, então, a X de energia liberada. Aí fica a seu critério. Aqui na apostila, ele resolveu colocar em notação científica. Tudo bem? Multiplique em cruz, isola o X e você vai chegar numa quantidade de energia de 1,55 vezes 10 elevado a 6 quilojoules. Esse 10 elevado a 6 está na casa do milhão, né? Então 1,55 milhão de quilojoules liberados para 32,4 quilos de gasolina. No item E, ele pede para calcular a massa de etanol necessária para gerar a mesma quantidade de calor liberada na queima de 1 mol de octano. Então, vamos lá. Vimos pela tabela que 1 mol de octano, está aqui, ó, para cada mol queimado, libera 5.471 quilojoules. Então, 1 mol de octano libera 5.471 quilojoules.
Quando eu queimo 1 mol de etanol, eu libero 1.368 kJ, está na tabela. E eu sei que 1 mol de etanol tem uma massa de 46 gramas. Eu tiro pela fórmula dele. 1 mol de octano, quando é queimado, libera 5.471 kJ. Então, a minha relação aqui na regra de 3 vai ser essa. Se 46 gramas de etanol, correspondente a 1 mol, libera 1.368 kJ, quando eu pego 1 mol de octano e queimo, liberando 5.471 kJ, qual é a quantidade em gramas de etanol para ter esta quantidade liberada? X. Então, resolvendo a minha regra de 3, eu chego aqui em 183,9 gramas de etanol para liberar a mesma energia queimada quando eu uso o octano. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo. Sim. Posso avançar? Pode. Pode. Vamos lá. Agora nós vamos começar a nos divertir aqui, ó, com os métodos teóricos para determinar a variação da entalpia de uma reação. Muito bem, nós vamos aprender 3 métodos teóricos. O primeiro envolve a entalpia de formação, o segundo envolve a lei de Hess, e o terceiro método vai envolver a energia de ligação. Então, vamos para o nosso primeiro método, né? Como eu falei para vocês, são métodos teóricos. Esses métodos teóricos utilizam dados, né, que nós vamos buscar lá em tabelas. E esses métodos teóricos geram resultados que são muito próximos dos dados experimentais. Então, eles são bastante úteis para nós prevermos qual vai ser o calor de uma reação, a entalpia, né, a variação de entalpia de uma reação. Então, no primeiro caso, o primeiro método é chamado de entalpia de formação. Então, vamos lá. Eu vou representar a entalpia de formação por ΔH de formação, esse F aqui embaixo, né? E essa bolinha aqui, esse grau aqui em cima, está dizendo que está nas condições padrão. Olha para essa fórmula aqui, né? Dá medo dela, não dá? Parece uma coisa horrorosa, não dá medo disso aqui? Mas é muito mais simples do que essa fórmula mostra para nós. O que ela quer dizer para nós? Ela quer dizer que o ΔH, a variação da entalpia de uma reação, vai ser igual à somatória. Essa letra grega aqui, nosso sigma maiúsculo, representa soma, somatória. Somo todos os valores das entalpias de formação dos produtos menos a somatória das entalpias de formação dos reagentes. Então, eu sempre vou fazer produtos menos reagentes para a entalpia de formação. Quando eu faço produtos menos reagentes, as energias, né, associadas às entalpias de formação deles, eu consigo chegar na entalpia da reação. Então, vejam aqui, ó, um exemplo de como que isso funciona. Vamos considerar a reação de combustão da glicose. Então tá lá, a equação termoquímica é essa. C6H12O6, sólido, glicose, mais 6O2, gasoso, gás oxigênio, formando 6CO2 gasoso e 6H2O líquido. Está aqui a equação termoquímica balanceada, informando tudo para nós do estado físico dos reagentes e produtos. Eu tenho que calcular o ΔH dessa reação. E olha só o que eu obtive das tabelas. Aquela tabelinha lá atrás, que eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada, das entalpias padrão. Então está aqui, ó, entalpia padrão de formação. Estão vendo aqui na página 16? Olha aqui a tabela. Ela informa para você todas as entalpias padrão, né, de formação de todas as substâncias que você vai precisar. Então, basta você consultar essa tabela para você obter esses valores que vão aparecer aqui embaixo. Para o nosso exemplo, consultando essa tabela, eu vou chegar aqui, então,
nas entalpias padrão de formação. Para a glicose, C6H12O6, o valor é 1.268. Negativo, porque tem que considerar o sinal que está aparecendo lá. Entalpias de formação tem sempre o valor negativo, né? Liberam energia. Para o CO2, menos 393,51 kJ. Para a água, menos 285,83 kJ. Então, vamos lá. Como é que vai ser o meu procedimento? Vou escrever a equação termoquímica que me interessa, que C6H12O6 mais 6O2, formando 6CO2 mais 6H2O. O que eu quero descobrir? ΔH desta reação. E eu vou colocar aqui embaixo de cada um dos reagentes e produtos os seus valores de entalpia de formação, que eu obtive pela tabela ou que foi dado do exercício, né? Para a glicose, C6H12O6, a entalpia de formação foi dada aqui de menos 1.268. Põe entre parênteses aqui o sinal negativo, não pode esquecer. E vejam, eu tenho 1 mol de glicose apenas, 1 mol. Então, aqui está multiplicando por 1 na frente do parênteses, eu nem preciso colocar. Depois eu tenho 6O2 gasoso. Qual é a entalpia de formação do gás oxigênio? 0. Por que é 0? Porque ele é substância simples. Substância formada por um único tipo de elemento químico. E nesse caso, sempre a entalpia padrão de formação vai ser igual a 0. E isso não vai ser falado para você no exercício ou na questão. Você tem que já ter essa definição de pronto. E é claro, tem 6 mol de gás oxigênio, 6 vezes 0. Ok, escrevi as entalpias de formação lá dos meus reagentes. Agora eu vou escrever a entalpia de formação dos produtos. CO2. A entalpia de formação dele é menos 393,51. Coloco entre parênteses, olha o sinal negativo aqui. E reparem que no balançamento eu tenho 6 mol de CO2. Então eu tenho que multiplicar por 6 esse valor. Então fica 6 vezes menos 393,51. E lá da somatória, né? Mas agora vem a entalpia padrão de formação da água. E eu vi na tabela que a entalpia de formação da água é menos 285,83. Coloco entre parênteses aqui, por causa do sinal negativo. E reparem que eu tenho 6 mol de H2O líquida. Então, eu tenho que multiplicar essa entalpia por 6. Está aqui a minha montagem. Faço essa primeira continha aqui do lado dos reagentes. Menos 1.268, mais 6 vezes 0, eu chego em menos 1.268 kJ, aqui para os reagentes. Vou fazer agora lá para os produtos. Eu tenho 6 vezes menos 393,51, vai me dar um resultado de menos 2.361,06. Mais, vou fazer a conta agora para a água. 6 vezes menos 285,83 dá o valor de menos 1.714,98. Ok. Do lado dos reagentes, ficou só esse valor. Do lado dos produtos, eu ainda tenho que fazer a soma entre menos 2.361,06 mais menos 1.714,98. Reparem, estou somando dois números negativos, então eu vou conservar o sinal negativo e eu tenho menos 4.076,04. Agora eu vou aplicar na minha fórmula. ΔH da reação é igual à somatória da entalpia dos produtos, eu já sei quanto vale, menos 4.076,04, menos, da fórmula, a somatória da entalpia dos reagentes. E eu já calculei essa somatória. Nos reagentes deu menos 1.268 kJ. Então, substituindo, eu tenho ΔH da reação
menos 4.076,04. Aqui está o menos da fórmula. E a entalpia aqui dos reagentes, menos 1.268 kJ. Cuidado, pessoal. Menos com menos aqui, tá vendo? Regrinha lá das operações com números inteiros. Quando eu tenho sinais iguais e tiro aqui esse colchete, sinais iguais fica o quê? Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Pelo amor de Deus, aqui é que muitos barcos afundam e acabam errando por causa dessa finalização aqui. Então, na regrinha de sinal, menos com menos, mais, eu vou ter menos 4.076,04 mais 1.268. Cuidado aqui também, lembra lá, eu devo 4.000 e tenho 1.200. Né? Então, quando eu faço a soma de dois números inteiros, onde um deles é negativo, eu vou fazer o quê? Vou fazer a diferença e conservar o sinal do maior. O que eu tenho de resposta aqui? Menos 4.076,04 mais 1.268, eu chego em menos 2.808,04 kJ. Portanto, sinal do ΔH é negativo, a entalpia tem o sinal negativo, a reação é exotérmica. Estão sendo liberados 2.808,04 kJ. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Eu vou colocar aqui um outro exercício que vai funcionar como um exemplo também, porque para explicar a lei de Hess, ela vai demandar um pouquinho mais de tempo, pelo menos uma aula aqui. Então, eu queria fechar hoje com a entalpia de formação, essa técnica, né, esse método teórico. Então, eu vou descer aqui para ver esse outro exercício aqui na página 22. Vocês podem até anotar aí na apostilinha, tá? Então, vamos ler o enunciado para nós resolvermos esse exercício aqui como um exemplo também. Então, está aqui o exercício 1 da página 22. Dá uma olhada aí. Os valores das entalpias padrão de formação de algumas substâncias foram registrados em uma tabela no decorrer dessa unidade. Utilize esses dados para determinar, teoricamente, a variação da entalpia dos seguintes processos, indicando se é exotérmico ou endotérmico. Então, vamos para esse item A. A combustão do etanol. Bom, a combustão do etanol tem a seguinte equação termoquímica. CH3, CH2OH, líquido, etanol, mais 3 mol de gás oxigênio, formando 2 mol de gás carbônico e 3 mol de água líquida. Reparem que é importante, água líquida. E o etanol também está no estado líquido. Poderiam estar no estado gasoso. Se estivessem em outro estado físico, a entalpia padrão de formação lá da tabela vai ter um valor diferente. Então, toma cuidado. Então, o que nós fazemos para resolver? Para achar o ΔH dessa reação. Eu tenho aqui a equação termoquímica balanceada e eu vou procurar na tabelinha a entalpia de formação de cada um deles. Então, para o etanol, CH3, CH2OH, vou na tabelinha lá e acho que o valor da entalpia é menos 277,69. Agora eu vou para o oxigênio. Pô, eu sei que o oxigênio é substância simples, O2. Já sei que a entalpia é zero, então eu nem vou ficar multiplicando por 3 o zero, porque eu já sei que vai dar zero isso aqui, tá? Então, debaixo do oxigênio eu já coloco zero direto. Substância simples. Vamos para os produtos. CO2 gasoso. Então, a entalpia padrão de formação dele é menos 393,51, lá da tabelinha. Vou multiplicar por 2, porque olha o coeficiente aqui na frente. Ó. Cuidado com ele. Apareceu esse 2 aqui de balanceamento, tem que multiplicar por 2. Mais a entalpia de formação da água líquida, H2O líquido. Valor menos 285,83. Vou multiplicar por 3, porque eu tenho 3 mol, né? Participando, então, 3 vezes esse valor. Para você não se perder, faça a continha de um lado e depois faça a continha do outro. Continha do lado dos reagentes. Menos 277,69 mais 0 deu
menos 277,69. Essa aqui é a entalpia, a somatória das entalpias dos reagentes. Vamos lá para os produtos agora. Quando eu faço essa conta, 2 vezes menos 393,51, mais 3 vezes menos 285,83, eu vou chegar em menos 1.644,51. Esta é a somatória da entalpia dos produtos. Vamos para a nossa fórmula, para o ΔH da reação. É sempre produtos menos reagentes. Produtos menos reagentes, então eu vou pegar o valor dos produtos, menos 1.644,51, coloco aqui, menos 1.644,51, menos a soma da entalpia dos reagentes, menos 277,69. Então, cuidado, olha o parênteses aqui, menos 277,69. Cuidado com a regra de sinal, menos 1.644,51, mais 277,69, e o ΔH da reação, então, será menos 1.366,82 kJ. ΔH menor do que zero, ΔH negativo, reação exotérmica, libera calor no processo. Difícil, pessoal? Ah, não. Não, nem tanto. Tá tranquilo? Então, né? Tranquilo. Então, entalpia de formação, processo que você utiliza sempre será o quê? Produtos menos reagentes. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Deixa eu procurar aqui um outro exemplo para nós resolvermos, porque aí alguns já vão entrar aqui na lei de Hess, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos fazer um outro lá de cima. Agora vem aqui no item B, ó, processo da fotossíntese. Então, o processo da fotossíntese vai fazer o que na fotossíntese? O gás carbônico vai se combinar com a água para formar a glicose e o gás oxigênio. Então, notem que eu tenho 6 mol de CO2 gasoso, reagindo com 6 mol de água líquida, formando 1 mol de glicose sólida e 6 mol de gás oxigênio. Então, a equação está balanceadinha, aqui está me informando todo o estado físico de todo mundo. Escrevo a equação aqui bonitinha, balanceada, e vou procurar na tabela as entalpias padrão de formação de cada um dos componentes. Então, para o CO2 gasoso, eu acho lá na tabela que a entalpia de formação é menos 393,51. Multiplico por 6 do coeficiente do CO2. Está aqui, ó, multiplica por 6. Mais, que é a somatória, né, dos reagentes, a água líquida tem uma entalpia de formação de menos 285,83. Multiplico por 6, porque o balanceamento tem 6 mol de água líquida. Aqui eu tenho, então, a somatória da entalpia dos reagentes. Vou para os produtos agora. Glicose, C6H12O6, sólida, me informa que tem uma entalpia de formação de menos 1.268, lá da tabela. E é 1 mol somente de glicose, então aqui está multiplicado por 1, fica o próprio valor, né? Gás oxigênio, eu nem vou me preocupar com a entalpia dele, porque é zero. Nem vou multiplicar por 6 vezes zero aqui, vai ficar zero direto, né? Muito bem. Vamos fazer a somatória da entalpia dos reagentes. Está aqui, eu coloquei essa expressão para os reagentes. Fazendo os meus cálculos, né? 6 vezes menos 393,51, mais 6 vezes menos 285,83, vai ficar a somatória de dois números negativos, vai me gerar esse número negativo, menos 4.076,04. Esta é a entalpia de formação dos reagentes. Vamos para a entalpia de formação dos produtos. Qual será a conta? Menos 1.268 mais zero. Portanto, eu terei menos 1.268. Vou aplicar na minha fórmula. ΔH da reação vai ser o quê?
entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Produtos menos reagentes. Então, como é que fica a situação? A entalpia, a somatória da entalpia dos produtos, eu cheguei aqui em menos 1.268, coloco aqui, menos 1.268, menos a entalpia, né, a somatória de entalpia dos reagentes, está aqui, menos 4.076,04. Então, põe entre parênteses, menos 4.076,04. Na minha continha, regra de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, eu faço menos 1.268 mais 4.076,04. Eu vou chegar no ΔH da reação, valendo 2.808 quilojoules. Ou seja, reação endotérmica. Está absorvendo calor no processo ΔH positivo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Maravilha. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, nesses exercícios, né, nessa página 22, fazerem o exercício, né, item C, oxidação da amônia. Antes de eu entrar na lei de Hess, né, façam a oxidação da amônia. Aqui o exercício 2, da página 23, também dá para vocês fazerem, porque envolve entalpia de formação. Façam o exercício 2. O exercício 3 também dá para fazer, envolve entalpia de formação, podem fazê-lo também. Aí na página 23. E é até aí, porque o exercício 4 já vai falar aqui de lei de Hess, e isso eu vou ter que explicar para vocês depois. Pessoal, alguma dúvida aí? Não, senhor. Tá tranquilo? Deu para entender como é que eu uso, então, a entalpia de formação? Deu. Aham. Maravilha. Turma, eu vou parar por aqui, porque o próximo método, né, a lei de Hess, eu vou precisar de uma aula inteira aí para explicar para vocês, que tem bastante detalhe aí, tá? Por enquanto, então, vão fazendo esses exercícios que eu pedi, e qualquer dúvida aí, qualquer dificuldade, eu estou aí no plantão. Beleza? Beleza. Beleza. Tá joia, galera. Fiquem com Deus. Um abração aí para todos. E na segunda-feira nós nos vemos de novo aí na nossa vídeo aula. Ok? Ok. Tenha um ótimo dia, Jota. Bom dia para vocês. Um abração. Fiquem com Deus aí, turma. Tchau.